Olá! Existe uma coleção chamada Filosofias, o Prazer de Pensar, cujos livros destinam-se tanto àqueles que desejam iniciar-se nos caminhos da filosofia, como àqueles que já estão habituados à filosofia e querem conhecer um pouco mais. O volume 8 desta coleção é destinado ao assunto Deus e é da autoria de Francisco Catão. Neste volume 8, Francisco Catão, conforme a contracapa, defende que, na cultura ocidental, para se refletir sobre Deus, é necessário partir de duas tradições distintas: a tradição filosófica, iniciada pelos gregos, e a tradição religiosa, consagrada pelos textos bíblicos. Reflete então sobre elas e seus cruzamentos, mostrando como se constitui a questão de Deus. A época em que este volume foi publicado, o que temos sobre Francisco Catão é o seguinte: ele é doutor em teologia pela Universidade de Estrasburgo, na França, e bacharel em ciências sociais pela PUC do Rio de Janeiro. Ensinava ou ensina teologia no Centro Universitário Salesiano de São Paulo e na Faculdade de São Bento. Publicou, entre outros, Falar de Deus. Este pequeno livro, que trago então hoje na saleta de leitura, ele tem, depois da apresentação e da introdução, os seguintes capítulos: Deus na tradição judaico-cristã, Deus na tradição helênico-cristã, a filosofia cristã, pensar o pensamento e o mundo e conclusão. Após a conclusão, ele nos apresenta trechinhos de textos de alguns filósofos, exercícios de reflexão e dicas de leituras. O que é interessante na introdução é a pergunta por que Deus e parte da resposta que ele dá. Ele diz assim: à primeira vista, não parece evidente que se passe da condição de vida do ser humano, pressionado pela busca de satisfação e de realização fora de si mesmo, para a questão a respeito de Deus. A tomada de consciência dessa passagem, contudo, é o começo da filosofia para muitos pensadores. Já Aristóteles, e depois dele os pensadores de todos os séculos, pelo menos no Ocidente, constatavam que a admiração está na fonte da filosofia, que nasce da percepção. Filosofa quem descobre a beleza e a profundidade das coisas mais simples e se admira. É também filosofar admirar-se com o evoluir da história, descobrir que os acontecimentos, por adversos que sejam, parecem evocar a ação de um destino superior, ou mesmo de uma inteligência primeira, lugar espiritual em que habita a perfeição. Como pensava Platão a respeito das ideias, ou até de alguém que tudo criou e tudo sustenta, como fizeram os hebreus. A filosofia é fruto da admiração, que vai além da natureza e da razão. Sem contrariá-las, faz-nos pensar tanto a harmonia do cosmos, em sua unidade para além da multiplicidade dos fenômenos, como a existência de alguém, de quem tudo depende, o próprio cosmos e nós mesmos. Deus não é uma realidade comparável às múltiplas realidades do mundo. Não é também um conceito ou uma ideia com que podemos contar. De Deus, não se pode dizer que sabemos o que é, nem quem é. Só podemos dizer o que não é, negando tudo o que sabemos do que afirmamos existir. Depois ele vai falar sobre Deus na tradição judaico-cristã e ele diz que parece interessante que os filósofos que
querem abordar a questão de Deus não levam em conta o que está na Bíblia, que é o livro que temos sobre Deus, pelo menos na tradição judaico-cristã. E aí ele diz assim: não é fácil para o filósofo defender hoje o seu direito de ler a Bíblia como filósofo. Não basta argumentar que o interesse da filosofia pelo conhecimento, sendo universal, inclui também o que está exposto nesse conjunto de livros básicos da nossa cultura. Deixar de lado a Bíblia para falar de Deus na nossa tradição cultural é privar-se do documento principal e básico que precisa ser lido tanto do ponto de vista histórico como filosófico. Não se pode alegar que, segundo seus próprios autores, o acolhimento do que narra requer a fé, pois tudo que contém visa a compreensão humana e, por conseguinte, tem um sentido também para a razão, sobretudo quando se trata de seu fundamento primeiro, que é Deus. Então, se você gosta de filosofia, se você acredita que filosofia e religião se excluem, se você gostaria de conhecer mais sobre como é possível, dentro da filosofia, pensar Deus, este pequeno livro é uma introdução a esses assuntos. Fica aqui, pois, a recomendação do volume 8, intitulado Deus, da coleção Filosofias, o Prazer de Pensar, da autoria de Francisco Catão e da editora Martins Fontes. Boa leitura, boa reflexão. Lembrando sempre que quando a gente lê alguma coisa assim, teórica, informativa, não estamos condenados a aceitar tudo que é dito, mas sempre lucramos com o pensar sobre o que está sendo dito, a fim de chegarmos às nossas próprias conclusões.